Aí, vamos lá. Bom, então vou retomar. Bem-vindo a todos, né? Todos os nossos participantes aí. Temos cooperativas vários estados brasileiros. Já vimos Bahia, São Paulo, Santa Catarina, Brasília. Temos o interior do Rio Grande do Sul, capital, Porto Alegre. Vamos iniciar o nosso segundo Fórum Universo Catador, né? Hoje a nossa temática, como o Fábio já comentou um pouquinho antes, é uma temática que veio decorrente do nosso primeiro fórum, né? Onde a gente falou sobre mudanças da legislação referentes a tributos e impostos que podem mudar, né, na cadeia da reciclagem. E dentro dessa nossa primeira conversa surgiu a questão da economia, da lei, projeto de lei que está tramitando sobre economia circular de plásticos, né? E a partir daí a gente veio então conversando e tentando evoluir esse assunto, né? Conversamos com o Ronei, que está aí, que vai falar com a gente hoje, é um dos nossos convidados, para trazer um pouquinho do que ele vem acompanhando lá, junto ao Congresso, da tramitação dessa lei, alguns pontos específicos que ela traz, né? Enfim, ela traz bastante mudança na legislação, né? Coisas novas que mudam e regras que podem acabar sendo aplicadas mais para frente, né? E a ideia é a gente conversar um pouquinho isso de quais são os impactos possíveis, tanto para as cooperativas quanto para a cadeia da reciclagem como um todo, certo? Fábio, quer complementar com mais alguma coisa? Não, só para pontuar também que a gente trouxe esse debate aqui da economia circular dos plásticos, tendo em vista que no último fórum a gente falou do problema da cadeia, dos preços, do PIS/COFINS, e foi muito evidente para todo mundo que a gente precisa ampliar os limites da reciclagem, os alcances, os aumentos da meta, e um dos caminhos para fazer isso, o entendimento que se teve lá, é uma legislação que mude a lógica de como a gente tá, tá acontecendo essa política hoje de valorização dos materiais, precisando, inclusive, em aumentar metas de índice de reciclagem, e uma delas passa por esse decreto. Então, várias ações precisam ser feitas para que a cadeia da reciclagem seja impactada e para que surja efeito, inclusive, no dia a dia dos trabalhadores, principalmente aqui, os catadores de materiais recicláveis, que sofrem, seja com o preço das resinas que estão em baixa, seja também com a baixa qualidade ou a não reciclabilidade de vários plásticos. Então, por aí que a gente surgiu com esse tema e que a gente traz ele aqui. A gente teve essa felicidade ou infelicidade que nós marcamos na mesma semana que está acontecendo o Tratado Global de Plástico lá no Canadá, da ONU, onde algumas pessoas que estariam aqui, como a Lara da Oceana, o Fabrício, estão, e entre outras pessoas, estão várias envolvidas, estão lá debatendo essa pauta, mas eu acho que a gente aqui está oportuno discutindo aqui o tema que o mundo está discutindo, né? Tem 170 países reunidos hoje discutindo um tratado vinculante da questão da poluição por plásticos. E aqui no Brasil nós temos uma categoria de trabalhadores que faz um trabalho importante e relevante para combater a poluição por plásticos e os impactos ao meio ambiente e à saúde. É isso, Felipe. Beleza. Eu acho que vamos começar pelo vídeo, então, Fábio. É um vídeo, eu e o Fábio pegamos, então, um vídeo bem simples, para tentar trazer um pouquinho esse tema de uma forma um pouco mais simples, que eu achei que o vídeo traz, né? Para a gente introduzir, e a partir daí vamos falar, então, com o Ronei um pouquinho mais sobre isso. Vídeo que o Rony conhece, que é lá do povo Isso, exatamente. da central, da qual ele também faz parte. Isso aí. Vou colocar ele aqui.
Aí, acho que já está na tela, né? Sim. Vou rodar. Olá, galera. Estou aqui trazendo mais um conteúdo riquíssimo para vocês e é sobre os plásticos. E para falar de plástico, a gente não tem como falar do PL 2524 do ano passado, que traz novos regulamentos sobre a fabricação de plástico. E eu estou aqui hoje com a Keisiane, que é nossa diretora social de projetos da Senticop, que vai aqui compartilhar com a gente um pouco de saberes que a gente tem relacionado a esse volume de plástico que chega nas nossas cooperativas, que é o equivalente aí a 30% de todo o volume que nós recebemos. E aí, Keisiane, o que você acha desses plásticos que estão aqui e que grande parte deles estão inseridos dentro do PL 2524? Olá, boa tarde. Hoje a gente sabe, né, que esses materiais eles estão inseridos. E quando ele chega aqui na Europa, a gente tem uma dificuldade muito grande de reciclar e de fazer a venda desse material. Oi. A gente sabe que tem algumas alternativas que a gente consegue trocar essas garrafinhas e colheres de plástico por de madeira, que são mais recicláveis. E também tem essa PET aqui, que também é um problema para a gente já chegou aqui a colocar quase 15 toneladas desse material e não saber para onde enviar. E também o isopor, que a gente sabe que em outros estados ele vai para o aterro sanitário. E aqui a gente conseguiu, é uma parceria, e a gente hoje derrete o isopor e manda aproximadamente 4 toneladas desse material para a indústria. Então, galera, vocês viram aí que a gente tem dificuldade com alguns desses produtos para inserir na cadeia produtiva, fomentando a economia circular. Mas eu quero saber de vocês, porque antes de chegar aqui na cooperativa, ele passou por vocês. O que vocês acham sobre os plásticos? Você conseguiria viver sem plástico? Você acha realmente necessário ter esses plásticos? Você acha certo que esses plásticos de uso único vão causar aterros porque não são reciclados pela indústria? O que as indústrias acham disso? A gente precisa proporcionar um amplo debate com todos os atores para que a gente consiga melhorar a condição desses plásticos para que eles possam ser reciclados e evitar a fabricação dos plásticos que não são possíveis de serem reciclados, incluindo todos esses elos em uma única discussão. E aí, será que se prejudica? Porque se prejudicar as cooperativas, a gente sabe que já prejudica. Vai prejudicar quem mais esses plásticos? Está tendo um negócio de plástico, está tendo Continuidade no seu fluxo produtivo. Diz aí, indústria, diz aí você, meus seguidores e seguidoras, ONGs que apoiam essa pauta ambiental, o que a gente faz para vencer essa guerra? Comente aqui nas minhas redes sociais e vamos continuar com esse debate para que a gente consiga nem 8 e nem 80, para que a gente consiga dar a destinação correta dos plásticos e mudar a legislação que for necessário para que os plásticos consigam seguir esse fluxo da economia circular. Tchau, galera. Até a próxima. Aí o nosso videozinho que a gente preparou, então. Acho que é um bom começo, né, Rony? Para a gente começar o nosso papo. Primeiro acho que te apresenta, para quem não te conhece ainda, e vamos conversar um pouquinho sobre esse PL. Bom dia a todas e a todos. O meu nome é Rony, eu faço parte de um movimento social chamado Movimento Nacional de Catadores. Eu sou de Brasília, da mesma cidade, da mesma cooperativa do qual a Aline acabou de falar, chamada Senticop, que é uma central de cooperativas. O Movimento Nacional de Catadores me incumbiu com essa função de acompanhar essa questão do PL 2524, das ações que tem a ver com a questão da circularidade do plástico. Num primeiro momento, eu fui terminantemente contra ao PL, porque o fato concreto é que hoje a grande maioria da renda das cooperativas vem do plástico. E aí eu posso falar especificamente aqui de Brasília, que ao longo dos anos o carro-chefe das cooperativas aqui no Distrito Federal era o papel e o papelão, mas o plástico veio gradativamente
ocupando esse espaço e hoje é um fundamental, uma renda fundamental hoje para as cooperativas. Todavia, entretanto, sobretudo, aquilo que a Aline falou é muito verdade. Hoje existe uma infinidade de plásticos que não têm reciclabilidade, não tem reuso, e ele é um grande problema dentro das cooperativas, porque, entendam, nós, catadores, nós quase que somos escravos de um sistema, porque hoje a gente recebe pelo que a gente vende. Então, se eu vendo 10 toneladas de PET, eu recebo por 10 toneladas de PET. Só que esses 10 toneladas de PET, ela não vem limpinha, pronta, só para eu vender. Eu preciso separar ela. E eu não recebo, a cooperativa não recebe daquele plástico que não tem reciclabilidade, aquele plástico que hoje se torna rejeito dentro das cooperativas. E o maior problema disso tudo é que a gente, além de não receber, esse tipo de plástico, ele se tornou o maior instrumento dos incineradores. Eles alegam que as cooperativas não têm... como é que eles falam? Eles falam que as cooperativas não têm eficiência. Hoje o percentual de reciclagem no país é muito baixo, e eu discordo disso veementemente, porque o fato concreto é que o modelo de cooperativa e associação de catadores é o melhor modelo do mundo. Eu posso falar isso porque nós, catadores, a gente já foi em vários outros países, em todos os continentes, e o melhor modelo é o modelo de cooperativas de catadores. É o mais eficiente, é o que traz circularidade, que abrange o conceito de circularidade. Quando você faz, como em Paris, que tem milhares de toneladas de material reciclável que vai para o incinerador e eles contam isso como reciclagem, isso não é reciclagem. Isso não termina o ciclo. É linear. Extraíram da natureza, utilizaram, depois queimaram. A desculpa é que é para a produção de energia elétrica. E é por isso que estão fechando essas usinas na Europa. Bem, quando chamaram a gente para a discussão desse PL, no primeiro momento, como eu falei, eu fui contra, mas hoje eu entendo da importância desse PL. Primeiro, porque o PL traz a inclusão social e produtiva dos catadores, garantindo o pagamento pelos serviços prestados. Você me fez uma pergunta: como é que o catador se beneficiará de um projeto como esse? Quando a gente discute a circularidade do plástico e o nosso trabalho dentro dessa cadeia da reciclagem, a gente sempre foi excluído. E o fato é que esse PL agora ele traz a inclusão social e produtiva e o pagamento pelos serviços prestados dos catadores de materiais recicláveis. A gente precisa fazer, sim, uma discussão e eu acho que tem que ser uma discussão séria, porque nós não estamos falando de uma coisa tão simples, é uma coisa extremamente complexa. E toda vez que se tenta resolver um problema complexo com uma ação simples, a tendência de dar errado, e muito errado, ela em vez de você alcançar um objetivo que seja benéfico, a gente acaba arrumando um problema muito maior. E eu vou dar o exemplo do óxido biodegradável. Vieram com a história de que não, que o plástico tem que ser biodegradável e colocaram um produto que transforma o plástico, que hoje ele pode ser recolhido, ele em pouco tempo ele se torna microplástico, e aí esse microplástico, que já era um problema, se torna um problema infinitamente maior. Então, soluções simples para problemas complexos, eu acho meio complicado. Então, num primeiro momento, quando se quis única e exclusivamente banir a sacolinha plástica, aqui em Brasília, vou dar exemplo aqui de Brasília, ou a utilização de sacolinhas biodegradáveis. Em vez de arrumarem a questão das sacolinhas biodegradáveis, não, só colocaram óxido biodegradável nas resinas, e hoje nós temos um monte de sacolinha aí no meio ambiente
que elas muito rapidamente vão se tornar microplástico e vão para todos os problemas que todos já sabem. E o plástico que não tem reciclabilidade hoje é o maior problema dentro das cooperativas e é a desculpa, e aí dizem que a gente tem baixa efetividade porque não tem reciclabilidade, não volta para a cadeia produtiva, ele é o maior problema hoje para nós, porque eles querem transformar isso em combustível para queima. Então, é uma série de problemas. O PL, ele traz a inclusão social e produtiva dos catadores. A gente tem feito discussões. Eu acredito que a gente precisa de um investimento maciço da indústria nas cooperativas e associações de catadores. A gente, quando fala em parceria, que a gente quer para resolver o problema efetivamente, quando a gente fala em parceria, às vezes as pessoas pensam que é um tapinha nas costas, pegar na mão, um sorrisinho, tomar um café e pronto. Quando a gente fala em parceria, nós precisamos de ações efetivas, e quando eu falo ações efetivas, é a indústria meter a mão no bolso, meter a mão no escorpião lá e efetivamente investirem na reciclagem das cooperativas e associações. As pessoas me cobram, falam, Rony, mas, poxa, vocês estão a favor do PL e tal. Eu falei, olha, deixa eu te falar, eu não estou a favor do PL. Eu estou contra a reciclagem, eu estou a favor da reciclagem, eu estou contra os incineradores, eu estou a favor da reciclagem e estou a favor da reciclabilidade dos plásticos. A gente tem que ser muito claro, o plástico nasceu e está aí, ele é a solução para uma infinidade de problemas. Hoje, o copinho descartável, que é um problema hoje, ele foi criado por quê? Porque ninguém quer ter herpes. Vamos ser muito sinceros. Então, o plastinho, o pratinho de plástico, ele nasceu por quê? Para facilitar, para trazer comodidade para as pessoas. Ninguém quer estar comendo baba dos outros. Todavia, entretanto, sobretudo, se tornou um problema, porque não tem reciclabilidade, não tem viabilidade econômica de se separar todos os pratinhos plásticos que foram produzidos no planeta para reciclar. Como é que nós vamos recolher milhões e milhões e milhões e milhões de bastão de cotonete de ouvido ou garfinhos plásticos que são utilizados hoje nas festas? Efetivamente, não tem viabilidade econômica para reciclar, a não ser que a indústria pague por isso. Eu queria encerrar minha fala dizendo o seguinte, que o problema não é único e exclusivamente do plástico, tá? Eu acho que uma coisa que esse PL poderia ter é a inclusão de todos os materiais. E, inclusive, criando percentuais, eu acho que a gente precisa solucionar o problema. E único e exclusivamente banimento do plástico, eu acho que não é efetivamente o problema. Eu acho que são questões que são necessárias. Então, para mim, hoje, o alumínio tinha que estar dentro desse PL. Quanto que a indústria do alumínio investiu efetivamente nas cooperativas e associações de catadores no Brasil? Zero. Zero. Hoje, o investimento que teve foi um evento ali, outro lá, aí chama a gente para bater palma, para ficar bonito. Enquanto isso, a gente está passando necessidade. Abriu um atravessador novo, aqui em Brasília abriu um atravessador novo para comprar alumínio. Então, isso não é investimento em cooperativa de catadores. A indústria do papel. A indústria do papel ela está sendo extremamente irresponsável com a reciclagem do país. A indústria do papel hoje planta quilômetros e quilômetros e quilômetros de eucalipto para a produção de celulose. São infinitos desertos verdes. A desculpa é que mitiga o carbono, e pode até ser uma certa medida, mas a quantidade de papel produzindo, entrando em decomposição, produzindo gases de efeito estufa, é muito grande. Então, esse PL tinha que incluir também o papel obrigatoriamente teria que criar percentuais para a reciclagem de papel,
criar percentuais e obrigação de inclusão das cooperativas e associações. E aí, para não terminando, a questão do vidro. A indústria do vidro tem uma responsabilidade muito grande, mas hoje, efetivamente, o que a indústria do vidro tem feito? Importado matéria-prima, sendo que toda a matéria-prima que tem aqui no Brasil, que poderia ser reciclada, ela poderia ser infinitamente maior, mas não existe interesse. Para eles é muito mais importante estar importando matéria-prima. Bem, eu acho que os materiais, esse PL 2524, que ele traz a circularidade do plástico, ele tem que também atuar nas outras cadeias produtivas para efetivamente a gente resolver o problema da reciclagem no país, trazendo inclusão social e produtiva e efetivamente construindo a circularidade e a reciclagem no país. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado a todos e a todas. Obrigado, Ronei. Seguindo um pouquinho a tua linha, só para a gente tentar trazer um pouco mais especificamente do que trata do PL, e eu acho que o Fabrício, que chegou aí, eu já falo contigo, Fabrício. Eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho do próprio PL, né? E vou tentar resumir de forma geral o que o PL traz. Eu Só acho que uma ele fala um questão, pouco. Felipe. Fala, Fábio. Não, é que olha, o Soller tem um problema aqui de tempo, que ele tem uma agenda Ah, e claro. para sair logo na sequência ele entrou aqui meio correndo aqui a pedido, porque Certo. ele está lá na conferência, então ia pedir só para a gente passar direto para ele, tudo bem? Ah, não, perfeito então. Ah, Fabrício, Pode tranquilo. obrigado aí por você ter conectado aqui em meio à agenda aí bastante é, turbulenta aí que você está e relevante, inclusive, para o país. Obrigado por ter aceito também aqui estar com a gente. Estou vendo que você está feliz pelo resultado do jogo de ontem, do Palmeiras. Peguei a melhor roupa aqui para reunião, pô. Então, essa virada épica aí, não sei, né? Eu não sou a pessoa melhor para comentar isso, porque eu sou o oponente. Mas obrigado aí, se você puder estar com a gente aqui, Vamos contribuir. lá. Você tá no centro aí também do debate. O tempo que Vamos. você puder ficar com a gente aqui, a gente agradece. Não, vamos lá, Fábio. Primeiro agradeço e falar logo aqui junto com o Ronei. Para mim é um privilégio estar aqui nesse bate-papo. Tenho, à medida do possível, trabalhado e prestigiado que a regulação seja feita aos catadores e às catadoras de materiais recicláveis. Lamentavelmente, nos últimos anos, a logística reversa, o pêndulo tem ido mais para o sucateiro, para o aparista, por meio da cadeia, e não para as cooperativas. Isso, inclusive, é um ponto que eu tenho defendido, que o peso do resultado da logística reversa, o peso do crédito, entre aspas, vindo de cooperativa, de catadores de materiais recicláveis, deveria ter um peso diferente, deveria valer mais pelo esforço, pela dedicação, pela transição justa e inclusiva que a gente está buscando. Isso é pauta do acordo do Tratado Global dos Plásticos aqui no Canadá. Uma das pautas é a transição justa, e eu falo em transição justa e inclusiva. Isso fundamentalmente aí trazendo as catadoras e os catadores de materiais recicláveis. A classe hoje é representada nesse debate, né, pela entidade internacional de catadores, que tem como das suas lideranças o Severino, que é brother do Ronei, que estão juntos no movimento, que estão juntos na ANCAT e buscam a melhoria da classe de trabalhadores, de catadores e catadoras de materiais recicláveis. E esse é um ponto central, na minha opinião. Eu vou falar da economia circular mais para frente, mas deixa eu só dedicar alguns minutos ao Tratado Global, que é de fundamental importância que ele respeite as realidades locais, que ele olhe para as particularidades de cada país. E nós temos um país ainda, lamentavelmente, que tem um nível de desigualdade, pobreza, fome, que precisam ser combatidas. Então, não adianta eu falar de combate, poluição, de proibir plástico, onde eu tenho 20 milhões de brasileiros com fome severa e 70 milhões de brasileiros com fome moderada. Ou seja, eu não tenho base. As pessoas estão falando fome e eu estou falando em proibir canudinho. Entendeu? Então, assim, para mim, nós temos que manter um debate de qualidade com as características do nosso país. Eu falei de fome.
Os índices se agravam quando eu olho para a violência, quando eu olho, né, para o desenvolvimento, o IDH. O Brasil está lá no meio da tabela do IDH. E quem está discutindo aqui sobre Tratado Global dos Plásticos, por exemplo, a Noruega é o segundo índice IDH do mundo. A Suíça, o primeiro. É esse mesmo país que a gente vive? Nós estamos em pé de igualdade, de desenvolvimento, estamos em pé de igualdade, de respeito, de dignidade às pessoas? Me desculpe, eu entendo que não. Então, para mim, nós precisamos aqui sentar e ter um trabalho, um debate qualificado sobre do que o país quer. E nessa agenda de economia circular e resíduos sólidos, o papel das cooperativas e organizações de catadores, ela é central dentro desse debate, e o Ronei sabe muito melhor do que eu. O papel das cooperativas tem diminuído ao longo dos últimos 4, 5 anos, aumentando os resultados do meio da cadeia e diminuindo das cooperativas. Cooperativa já foi 80, meio de cadeia 20, hoje é 50-50, meio a meio. Então, na minha opinião, um dos caminhos a ser trabalhado é a regulamentação específica, como está sendo aí proposta para os plásticos. Já temos um decreto específico aqui, né, para vidro, que é o decreto 11.300, está sendo trabalhado do plástico e logo mais do papel e papelão, com metas não só de reciclagem, que é o que se aplica hoje, mas de conteúdo reciclado, para potencializar a reciclagem da cadeia. Mas isso tudo, na minha opinião, pressupõe um olhar atento, né, da regulação para prestigiar as organizações de catadores de materiais recicláveis. Dito isto, o PL de Economia Circular, o PL 2524, para mim, ele não reflete o Brasil. Eu acho que, para mim, ali é uma cópia de regulamentação europeia e que está longe da realidade do Brasil. Primeiro, está falando em banimento. Se fosse simples um papel, certamente todo mundo que está aqui já teria banido a fome, a miséria, a pobreza, a violência. Ou não? Ou é mais fácil, vamos banir o Canudinho, que ele é o vilão do nosso desenvolvimento. Então, eu trago esse olhar que, para mim, o que o país precisa é uma lei de economia circular, geral, norma geral, porque economia circular não é só do plástico. Tem economia circular aplicada a eletrônicos, economia circular ao têxteis, economia circular a veículo, economia circular às embalagens. Ela não é monotemática, como se propõe o PL 2524. Vocês querem tratar de economia circular? Devia estar discutindo o projeto de lei 1874, o 1874. Ali é um projeto de lei de economia circular, isento, que trata de economia circular como um todo. Não é temática. É muito simples. Falar economia circular para o plástico sendo um país que não tem uma lei de economia circular. Ah, mas Fabrício, o problema do plástico é prioritário. Não, o problema prioritário é lixão. Prioritário é um país com 14 anos de lei, com metade dos municípios com lixões. Isso eu não vejo espanto quando falo desse assunto. E outra, com pais, mães, famílias, crianças morando em lixões. Ah, mas para isso tudo bem. Não é prioridade. A prioridade é a gente parar com o canudinho. Respeito quem fala isso. Mas hoje, quando eu olho o cenário Brasil, né, as mazelas que percorrem o Brasil, elas são infinitamente maiores que uma lei de banimento. E economia circular não se limita à proibição. É uma visão míope de economia circular. Economia circular é uma nova forma de fazer negócio, novos modelos de negócio, é um novo modelo econômico. E mais, o projeto de lei 2524 criminaliza a produção industrial. Muda a lei de crimes ambientais para criminalizar. Agora, manter lixão, está tudo bem. Famílias em lixão, está tudo bem. Crianças, está tudo bem. A fome, está tudo bem. Vamos criminalizar a fabricação do canudinho, porque, de fato... Então, assim, vocês me desculpem a franqueza, mas eu estou no embalo da franqueza do Ronei. Da mesma forma que ele externa a vivência que ele tem, porque ele sim é catador. Eu não. Né? Ele conhece a ponta. Eu estou vendo os dados. Eu estou vendo o cenário.
Eu estou acompanhando o Brasil, as discussões que eu vejo no Brasil, e estou trazendo o olhar internacional. Então, quando eu vejo a Europa suscitando banimento, vocês me desculpem. Portugal, por exemplo, é do tamanho de Pernambuco. Portugal tem 10 milhões de habitantes. O Brasil tem 205. O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então, nós, enquanto brasileiros, temos que valorizar o que a gente tem aqui e trabalhar pela melhoria do nosso território, com base na realidade local, sem ficar emprestando solução, porque não tem. Nós vamos ver aqui a questão dos catadores e catadores de materiais recicláveis. É um cenário que passa ano e vem ano, pouca coisa altera, nada substancial. Então, assim, e aí entra as políticas públicas, com o olhar social, entra a logística reversa de atribuição do setor privado empresarial. Eu, inclusive, escrevi, vocês podem olhar, porque isso está no meu LinkedIn há mais de mês, eu escrevi o seguinte, para as cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Vender material é uma atividade que elas já fazem. O recurso da logística reversa é um recurso que tem que chegar. A coleta seletiva é um serviço que tem que ser pago. O município está dispensado de licitação e tem que ser pago. Prestação de serviço para privado, cooperativa, com a VCB, com a Alvará, tem que competir com o privado, tem que estar pronta para isso. E aí, pagamento por serviços ambientais. Eu uso o exemplo de Minas Gerais. O Estado paga o serviço ambiental. Desses 5, não tem nenhum recurso federal. Nada. Aí, por isso que eu falo, mais uma agenda federal organizada. Nós temos a lei do Diogo Santana, o decreto do Diogo Santana. Vamos trazer recurso, mais recurso para as organizações. Então, são apontamentos aqui que eu queria dividir com vocês. De novo, com um olhar não só doméstico, mas um olhar do todo, e um olhar que, na regulação brasileira, deveria estar prestigiando as organizações de catadores e catadoras. Eu sei que Mãos Verdes faz um trabalho incrível, sério, consistente, é uma das instituições aí que eu conheço, né? E aí eu conheço por advogar para vários programas de logística reversa, muitos deles muito sérios, que estruturam, de fato, como Mãos para o Futuro, onde você tem o Mãos Verdes como parceiro, inclusive, que trabalha, que organiza, que estrutura, né? Só que não é a regra geral, né? Nós precisamos de mais programas estruturantes, né? Tem outros bons programas também estruturantes, mas isso precisa ter mais organização, mais sistematização e tem que ser valorizado, né? Hoje, a minha maior preocupação, repito, é que está sendo mais pragmático e barato, esse é o problema, resolver a logística reversa, né, com meio de cadeia do que com cooperativa. Isso não sou eu que estou falando, são os números. Tá? Há 4 anos atrás, cooperativa era 80% da logística reversa. Hoje é 50%. E o meio de cadeia é 50%. E assim, o que foi feito até o momento não está surtindo efeito para mim. Isso está claro, em favor das cooperativas. E para mim, naturalmente, deveria ter um peso maior os créditos, os certificados. Então, assim, queria trazer essas ponderações para dividir com vocês. De novo, e termino. PL 2524, falar de banimento, na minha opinião, não é coerente com o país, com o que nós temos. Um país que, pasmem, está pretendendo discutir agora em agosto a prorrogação dos prazos dos lixões de novo. E eu não vejo articulação. A articulação que tem para o 2524, eu não vejo para acabar com os lixões. Não estou, pelo menos eu não acompanho. Ou não me falaram, ou estão fazendo de uma forma muito apartada, que é só para poucos. Porque eu não vejo. Não estou vendo essa mobilização. Mobilização para moralizar a cadeia, para ajudar, trazer mais recursos. Da logística reversa, que é privado empresarial. Da coleta seletiva, que é poder público municipal. Do pagamento por serviços ambientais, usando o modelo de Minas Gerais,
Cadê os demais estados? Por que essa política pública não está sendo reproduzida em outros estados? Por que essa não é a prioridade? Por que não é esse o trabalho? Por que não é por aí que nós vamos? Trazendo mais dignidade para quem está na ponta, para quem está na catação. E aí, organizações de catadores, associações, independentemente do modelo que é adotado. Então, essas são algumas ponderações. Eu devo ficar aqui uns 5 minutos acompanhando aqui um pouco. Depois eu tenho uma agenda fora aqui. E cumprimento aí Irmãos Verdes pela iniciativa, o Ronei pelas considerações, porque teve a história de catador, hoje advogado, está na lida, acompanha e, sem dúvida alguma, é um cara que ele, Roberto, Severino, Aline, são lideranças que eu respeito muito, Anderson, e que fazem um trabalho na busca da valorização da cadeia. Obrigado, Fabrício, pelas tuas colocações. Achei muito pertinentes elas, principalmente nessa... que lendo, né, o PL foi um dos pontos que me chamou a atenção, né? Principalmente dessa dificuldade que é esse descolamento com a realidade, né? Por exemplo, imagina a aplicação dessa lei. Beleza, eu estava vendo lá, tu falou da mudança na lei penal, né? Do artigo, lei 9.605, muda 2 artigos ali, dando multa e 4 anos de prisão, se não me engano, para quem descumpriu, que está aqui. Enfim, e essa era uma das minhas perguntas, inclusive, né? Para vocês dois, de qual é o desafio para colocar em prática essa lei, né? Porque justamente é isso, fazer no papel é muito bonito, mas na hora do vamos ver não é tão simples, né? Então, acho que para mim, eu acho que o primeiro questionamento seria esse. Que eu acho que tu já trouxe o teu posicionamento, Fabrício, queria ver o do Ronei também, do quanto é complicado de colocar em prática isso depois, né, de aprovado, se for aprovado. Enfim. Assim, eu tenho imensa admiração pelo Fabrício, ele é grande advogado do meio ambiental do país, então, assim, é um cara que eu tenho na mais alta conta, a gente se conhece desde 1900 e bolinha, e eu concordo com ele em certas questões e discordo em outras. A política nacional de resíduos, lá nos princípios e objetivos, ela traz a não geração. É um dos princípios da política nacional de resíduos. A reciclagem, o reuso. E a verdade é que hoje só se fala em fechamento de lixão porque efetivamente é aquilo que minimamente traz alguma sanção. A legislação, se ela não traz sanção, ela não tem ação efetiva. Tem um termo que se usa muito aqui no Brasil, é a lei que não pegou. A lei que não se pega é aquela lei que ela não traz sanção. Então, hoje, nós temos milhões e milhões e milhões e milhões de toneladas de plásticos que não têm reciclabilidade, que são problemas nas cooperativas, que, inclusive, é a grande massa de resíduos que vão para os aterros sanitários, que vão para os lixões. Então, a gente tem que ser muito coerente com as questões. Eu não acho que o 1874 é a solução, até porque ele nunca, e aí eu vou falar sinceramente, o Movimento Nacional de Catadores, como o Fabrício mesmo falou, ele está no Brasil, ele está... Porque quarta-feira é feriado, né? Dia primeiro já. Opa. Peraí, pessoal. Pode ir, Rony, pode ir. Segue. Seu microfone, Rony. Rony, seu microfone. Agora É muito importante a gente trazer esse entendimento que o movimento está aí. Nunca chamaram o Movimento Nacional de Catadores para a discussão do 1874. Ele foi aprovado a toque de caixa. Não houve discussões em audiências públicas, como muitas coisas que são feitas na Câmara e no Senado. Então, assim, foi aprovado ali, não discutiu com ninguém. Lá não traz inclusão social e produtiva de categoria nenhuma. Nem nós, catadores, e de nenhuma outra categoria que faça parte da cadeia. Então, 25, 24, ele pode não ser perfeito, mas ele botou o guiz no gato. A indústria do plástico começou a sentar para discutir com a gente. E isso não acontecia. Inclusive, eu falo sempre em todas as reuniões, política nacional de resíduos está aí desde 2010.
Vocês nunca sentaram com a gente, vocês nunca investiram em cooperativas e associações de catadores. Todavia, entretanto, sobretudo, agora começou um processo de diálogo bacana, sabe? Então, eu acho assim, eu acho que o 1874 ele é completamente perdido nele mesmo, ele é feito meio como um tampão para poder justificar outra coisa. Eu acredito que o 25, 24 ele tem sim esse papel de fazer, inclusive, a indústria sentar com as cooperativas, associações de catadores no país e buscar investimento nessa categoria que tanto precisa. Eu acho, sim, que os plásticos que não têm reciclabilidade, a gente precisa, sim, resolver o problema desse tipo de plástico. Aí é um problema, como eu falei, não é simples, mas ele precisa ser discutido. Então, eu posso mandar vídeo para vocês aqui de toneladas e toneladas e toneladas de plástico separado e prensado dentro de cooperativa e que ninguém vai comprar. Eu trabalhei, eu suei, eu sangrei para separar esse material, mas ninguém vai comprar. Ele se torna um rejeitão e que hoje o único que está de olho nele são os grandes incineradores. Então, hoje, a ideia, só para encerrar, é implantar megacentrais. Essas megacentrais fazer uma separação meia-boca para pegar todo o resíduo do país e empurrar dentro de incinerador. E aí, ao fim de todas as cooperativas e associações de catadores no Brasil, uma luta que os catadores, os bifãs, vêm lutando há mais de 30 anos em Paris. Era isso, gente. Beleza. Fábio? Não, só queria trazer aqui para o debate, aqui que está presente aqui também a Lara, da Oceana, ela tem também trilhado essa pauta do PL. Eu acho que é importante para trazer aqui também reflexões a partir toda a legislação, seja esta ou qualquer outra, tem seus limites, mas como eu falei, o Rony, ela põe o tema, entra no debate, né, que muitas vezes é escamoteado em outras legislações. A gente viu na Política Nacional da Responsabilidade Compartilhada, que permitiu que o compartilhamento esquivasse várias empresas ou setores da sua responsabilidade. Então, acredito que esse processo aqui, ele traz boas reflexões para a gente encontrar o caminho que é o mais adequado para a nossa realidade brasileira. Lara, está com a palavra aí, obrigado. Você também está aí no Canadá também, fala também aí dentro dos espaços aí da conferência. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada, Fábio, pelo convite. Desculpa entrar aqui um pouco de última hora. Também estou no Canadá, acho que eu estou passando mais frio aqui que o Soler, mas está bem friozinho aqui, a gente está numa temperatura negativa e está sendo bastante interessante acompanhar o processo aqui. Agradeço pelo espaço de falar um pouquinho do projeto. Sempre divido aí as mesas com o Soler. Rony também é super parceiro na construção, né, no avanço desse projeto. E também no olhar, né? Acho que se a gente tem um olhar tão importante dentro do 2524, é porque ele teve, diferente do 1874, um processo de construção coletiva. Foi um projeto que ele foi construído com sociedade civil, lideranças de catadores, né? A Aline, do DF, participou, Claudete também participou do processo de construção. Então, isso traz um outro olhar que a gente, como sociedade civil, às vezes não tem, né? Porque não vive essa realidade. Então, acho que esse é um ponto super importante aí do projeto. Queria também, eu estava escutando aqui um pouco das falas, trazer, e eu sei que está super já no fim aqui da reunião de vocês, mas acho que trazer um pouco do que o tratado está trazendo e como é que isso conversa com o 2524 e por que ele é tão importante, né? A gente tem um tratado que, para a gente chegar no ponto de um tratado global, é porque a situação da poluição plástica está tremenda. E ela já deixou de ser um debate ambiental exclusivo aqui, né, da sociedade civil ambientalista, para ser um debate de saúde pública, para ser um debate de custo, né, de gerenciamento de resíduos, mas de custo com saúde pública também. Então, é um olhar muito mais amplo que a gente precisa ter quando vai pensar nesse problema. E o tratado ele vai trazer medidas para toda a cadeia produtiva do plástico, com exceção da extração de petróleo, que não entrou no ciclo de vida do produto, mas para a produção de resinas, produtos químicos, produtos plásticos, e aí entrando, né, os problemáticos e desnecessários, que a gente também considera que são os que não têm reciclabilidade. As medidas, né, depois que o produto se torna um resíduo, o que a gente faz com isso, né, qual que vai ser
quais vão ser as ferramentas de gerenciamento de resíduos, mas também fala muito sobre reuso, design, alternativas ao plástico, então tudo isso está sendo discutido, o mecanismo de transição justa, né, que acho que é um dos pontos que o Brasil acertou mais aqui, que foi a inclusão dos catadores no mecanismo de transição justa, e o que a gente faz, né, como é que a gente dá conta do plástico que já está no ambiente, né. Então, é um tratado que vai ter várias medidas, e aí os países vão entrar em consenso em que medidas são essas, para quais tipos de produtos, para quais tipos de químicos. Não é só, eu acho que, fazendo contraponto aqui ao Soler, os posicionamentos mais progressistas não vêm só da Europa, eles vêm muito, e é muito curioso ver como muitos países da África, que têm um IDH muito pior do que o nosso, um gerenciamento de resíduos infinitamente pior do que o nosso, têm defendido medidas restritivas justamente porque o gerenciamento de resíduos não deu conta da quantidade de plástico que é colocada no mercado, sobretudo os plásticos que não circulam, que é praticamente a maioria deles. Né? Então, a gente tem resíduos plásticos que têm valor para a cadeia de reciclagem e muitos deles que não têm. Então, você vê, um dos países que está liderando e que está, inclusive, numa coalizão aqui que se chama Coalizão de Alta Ambição, que inclui países da Ásia, da África, da Europa, mas o país que está liderando isso é Ruanda. Ruanda já tem lei de restrição de itens de uso único. Né? Então, essa é uma legislação que está aplicada para um país que está muito mais atrás do que a gente em vários índices, né? Assim como tem Quênia, assim como tem outros países da África, assim como outros países latino-americanos, países asiáticos. Então, o que a gente propõe no projeto, enquanto sociedade civil, né, no 2524, na verdade, está muito alinhado com aquilo que está sendo colocado aqui no tratado. Eu quero desmistificar também de que é um projeto só de banimento. A gente tem um item, sim, que é de redução da disponibilidade, da produção, da venda desses itens e a substituição desses itens descartáveis por opções compostáveis de fonte renovável. Então, eles não vão desaparecer, né? E a gente já tem opções de mercado, tanto reutilizáveis quanto compostáveis. E é um dos artigos do projeto que fala sobre isso e que conversa com o conceito de economia circular global. O primeiro princípio do conceito de economia circular, que inclusive não aparece no 1874, é eliminar os produtos desnecessários e problemáticos, que é exatamente o que está sendo trabalhado aqui no tratado e que é o que a gente traz também para o contexto do 2524. Entram nessa categoria os itens que não têm reciclabilidade, aqui como bem lembrou o Rony, canudo, copo, bandeja de isopor, filme PVC, prato, sacolinhas plásticas, tem mais de 100 países que já proibiram sacolinha plástica, gente, a gente está muito atrás, e a gente está falando de coisas que são básicas, né? O PL não vem para resolver o lixão, isso já está posto pela PNRS, precisa ser resolvido pela PNRS, ele vem para complementar lacunas dessa legislação e endereçar um problema que não está sendo endereçado, né, e que traz consequências para todos nós que estamos aqui, independente do chapéu que a gente está usando. Isso é para todo mundo. E voltando para o PL, né, ele tem um outro artigo que fala sobre embalagens, que é justamente com o objetivo de fazer elas circularem. A gente entende a importância das embalagens plásticas, só que tem muitas embalagens que elas não são recicláveis. Então, quando você vai ler o artigo 6º, está muito bem explícito lá. As embalagens elas precisam ser comprovadamente recicláveis. Isso significa que, mesmo mudando o tipo de resina ou mudando o tipo de material, a embalagem que vai ser colocada no mercado, ela precisa ter reciclabilidade, ponto. Não tem mais condição da gente ter indústrias colocando material não reciclável no mercado e largando para todo o resto da cadeia dar conta disso, dos catadores, dos pescadores, dos lixões, da gestão municipal. Isso é muita irresponsabilidade e é muito conveniente para a indústria fazer isso. Então, a mudança de design para que seja comprovadamente reciclável, retornável ou substituída por material compostável. O artigo 6º ainda prevê em decreto, em regulamento, meta de reuso, meta de reciclagem, meta de conteúdo reciclado. Isso é economia circular concreta e na prática. A gente não traz uma porcentagem específica porque não cabe ao texto da lei, isso é regulamento. E aí vem complementar o que já tem, o que na verdade não tem de logística reversa, desde 2000 aí o Soler pode me corrigir, mas se eu não me engano, desde 2018, né, Soler, que não tem. A gente tem um acordo setorial que é voluntário,
não tem um decreto de logística reversa, né? A gente também tem batido Isso. bastante nessa tecla de ter o decreto de logística reversa do plástico, mas ele vai fazer circular, né? A gente precisa também olhar para o começo da cadeia produtiva. O projeto vai além, ele inclui também os grandes. Ai, me fugiu a palavra aqui, gente, mas redes de supermercado, né? Os distribuidores também, para oferecerem uma porcentagem das gôndolas dos mercados com produtos reutilizáveis ou retornáveis, para incentivar justamente essa cadeia. A gente prevê incentivos econômicos para embalagens reutilizáveis. Tem uma seção de instrumentos econômicos que precisa ser atualizada porque a reforma tributária está passando, mas que é uma mudança no PIS e COFINS para favorecer quem está adquirindo produto reciclável de papel, metal, vidro e plástico, então isso está incluído no PL. Inclusão dos catadores, acho que o Rony já falou aqui super bem, né, no pagamento por serviço ambiental. Se a gente tem hoje uma realidade, né, que é o movimento inteiro pedindo para a conta fechar, é porque muitas empresas estão colocando seus produtos, não estão conseguindo fazer a logística reversa, não estão cumprindo com a legislação da logística reversa, e quem está pagando a conta são os catadores, que estão pagando para mandar rejeito para aterro e agora com os incineradores. Então, o 2524, ele é bastante complexo, ele é bastante robusto, tem mais coisa ali, a gente ainda fala de óxidos biodegradáveis, justamente para não entrar, né, esse tipo de falsa solução no mercado, aditivos químicos também, né, nos óxidos biodegradáveis. Então, é um projeto que precisa de uma discussão muito profunda, ele traz muita concretude e resolve um problema específico. Claro que a economia circular precisa existir para tudo, têxteis, concordo 100% aqui com o Soler, precisa existir para tudo, mas a gente tem um problema que está gritante, está sendo discutido a nível de tratado, é um super problema no Brasil, e é por ele que a gente começa um projeto de lei. A gente não vai resolver todos os problemas do Brasil, a fome, a violência, num projeto só. Todos os problemas têm a sua relevância, seus endereçamentos via política pública, e é um recorte de um problema específico que a gente está, enfim, trabalhando com esse projeto de lei. Sempre tem espaço para melhorar o texto, então se alguém tiver alguma sugestão de melhoria, a gente está super aberto, é um processo democrático, é um processo que vai seguir ainda a tramitação. A gente acredita que ele tem muito mais concretude e efetividade do que o 1874, é um projeto que não traz nada, na verdade, é um projeto principiológico, um projeto que traz um fórum, compras públicas e um mecanismo de transição justa que não está claro de que vai para quem, para onde, quem que paga, como é que faz, não tem atribuição para o poder público, não tem atribuição para o poder, para o setor privado. Então, ele é muito fácil, né, ele como um que a gente está aqui de forma muito séria, tratando tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Não teve debate público nenhum, não tem inclusão dos catadores no 1874. Então, acho que o Rony trouxe bastante dessa perspectiva e a gente está super alinhado, concorda com isso. E o PL 2524 ele é um outro recorte, né? Essas duas coisas precisam ser bem separadas aí. Enfim, tomei super o espaço aqui. É difícil não falar muito desse processo todo, né? A gente está super envolvido desde o início. Estou super contente de estar aqui com vocês também fazendo esse debate e à disposição para seguir dialogando. Obrigada, Lara. A Lara também estava aqui no nosso radar aqui para compor essa mesa já desde o começo. A gente fez o convite, mas essas agendas de viagem aí, a gente não conseguiu colocar ela aqui no convite oficial, mas já a gente também estava querendo trazer ela aqui para trazer essas reflexões mesmo, esses contrapontos, né? Para onde que está indo a lei, para onde ela está mirando, entrar no debate, que acho que é questão relevante. A gente abre aqui também para quem quiser se inscrever, abrir, tomar a palavra, se colocar. Quero dizer também que esse tema da riscabilidade das embalagens é um tema que eu também estou lidando. Em breve, acho que eu vou mostrar para vocês um estudo que eu faço aqui no mestrado das embalagens plásticas que não têm riscabilidade, né? A quantidade de embalagens, quem são, quantas são, as marcas que são, porque realmente, como o Rony falou, uma parte do trabalho é não pago por os catadores que manuseiam essa infinidade de embalagens, como a Aline mostrou naquele vídeo lá.
Então, o que nós estamos falando, inclusive, é um problema da limitação da logística reversa, né? Que tem uma logística reversa que não está pagando uma grande parte de embalagens que são coletadas e não são retornadas, né? Então, por aí tem uns limites aí que a gente vem enfrentando. Deixa eu Fabrício, compartilhar, Fábio, nesse ponto específico aqui da logística reversa. Nós estamos aí, a Lara colocou bem, nós estamos há quase 10 anos com acordo setorial. E hoje, eu poderia arriscar que aproximadamente 30% das empresas fazem logística reversa. E qual que é o problema do Brasil? Nós estamos apontando o dedo para os 30%. Cadê os 70%? Cadê a obrigação da União, do Estado, de trazer o resto? Que é o seguinte, a gente está falando mais do mesmo. Até aí, beleza. Entendeu? Cadê o restante? Importadores, o varejo para colocar PEV. Porque o PEV não traz volume, mas o PEV sensibiliza, o PEV comunica, o PEV capacita. E tem um custo. Para a indústria que tem meta, não dá para usar PEV. Agora, o varejo não tem meta. Coloque o PEV. Aí eu te falo, o que está sendo feito? Entendeu? Então, assim, ou a gente... Porque a minha conversa hoje é isso. Você obrigar quem está fazendo a fazer mais, me desculpa, isso não é política pública. Isso é simplista demais, entendeu? Isso é jogar a sua incompetência em meia dúzia que está cumprindo a regra. Cadê o resto? Cadê as ações de controle? Cadê as fiscalizações? Cadê o combate à entrada do mercado paralelo? Eu sempre uso um dado, e esse dado é real, de pilhas. Tem 25 empresas no Brasil implementando logística reversa de pilhas alcalinas. Ah, mas é pouco, Fabrício, eu não vejo muita coisa assim. Tem 250 marcas. Aí eu pergunto para cada um que está aqui, vocês compraram pilha no preço ou compraram pilha no preço que tem logística reversa ou compraram pilha na mais barata? Porque daí é conveniente também eu ficar aqui, olha, porque precisa, porque tem que fazer. Ou a gente tem um mercado ético e responsável, e aí para todos, entendeu? Porque você cobrar de meia dúzia, essa questão do material, né, do tipo de material usado nas embalagens, vai controlar a importação? Ou você vai dificultar quem fabrica aqui no Brasil? Porque também é fácil, é igual o controle da logística reversa pelo licenciamento. Quem que licencia? Só é licenciado fabricante. E aqui eu queria deixar claro também que responsabilidade estendida do produtor usualmente inclui os outros agentes. O que diferencia do Brasil é a forma de implementação. Na Europa, você pode ter implementação por taxa no produto. Você pode ter as obrigações relacionadas ao drop-off, que é os pontos de entrega, a remuneração. Você pode ter implementação pelo pagamento do município pelo serviço executado da coleta. São diferentes formas de implementação. Só que aí, eu lembro que nós temos 5.570 municípios, dos quais, na minha opinião, muito reservadamente aqui, eu acredito que metade não deveria existir, né? Que é mais um prefeito, é mais um vice-prefeito, é mais uma câmara, é mais secretário, é mais uma despesa que não se olha, que muitos deles vivem do repasse da União, do Fundo de Participação do Município, do FPM, e não faz o básico. Qual que é o básico, Fabrício? No resíduo, ter coleta, tratamento, destinação e disposição final em aterro sanitário. Para isso, o que o município precisa fazer? Cobrar o gerador, taxa ou tarifa. Agora, você tem visto alguém fazer campanha de cobrança de taxa ou tarifa? Qualquer país desenvolvido, decente, tem cobrança de taxa ou tarifa. Para quem gera, que sou eu que gero. Não é o município que gera. O município gerencia. Eu sou o gerador. Por consequência, eu deveria, da mesma forma que hoje acontece para água, para esgoto, telefone. Cada um que tem um pacote de dados aqui tem que pagar para ter pacote de dados. Quem quer telefonar tem que pagar para telefonar. Quem quer usar água, esgoto, luz, gás. E por que o manejo de resíduos é diferente? Então, você começa com a moralização do tema no país.
E aí é o seguinte, o município não cobra, não tem recurso, manda para lixão e tudo bem, a gente continua mais uma década enterrando não só plástico, todos os materiais, lembrando que 45% do que cada um está aqui gera orgânico, está indo para o lixão, e esse é o pacto do Brasil, né? É um pacto que nós não saímos de nada para lugar nenhum. Isso há 14 anos. Então, nós precisamos decidir o que nós queremos enquanto Brasil. E aí, leia-se sociedade civil, como a Lara colocou, o setor privado empresarial, o poder público, para que a gente possa ter, de fato, um melhor cenário. Daqui 10 anos, a gente não esteja aqui num novo encontro do Mãos Verdes, falando que o seguinte, ó, então, nós saímos de 2.500 municípios, fomos para 2.380. Né? Só arremate aqui, sem entrar no PL, que a controvérsia a gente tem aqui, já está claro entre eu, Lara, Ronei, a gente discute isso em fóruns abertos, e super respeitoso, cada um com o seu ponto de vista, com o seu olhar, né, da regulação, mas aqui eu trago um contexto que vai para além disso. É o que está vigente hoje e o que não é cumprido, o que não é feito, o que não é observado. E eu não vejo movimento. Você já viu algum movimento da sociedade civil pela cobrança da taxa e da tarifa? Sem isso, como é que o município, só para fechar, quando o município não cobra, o município tira dinheiro da infraestrutura, da segurança pública, do transporte, da saúde, da educação para custear o resíduo. Por quê? Porque não cobra o gerador. Por quê? Porque é impopular. Então eu quero jogar para a torcida. Ó, a torcida não quer que cobra. Ah, então não posso cobrar. Cadê o movimento para cobrança? Não vejo. E para mim é o básico de um serviço decente. Para concluir, eu estive na Alemanha, acho que uns 2 anos atrás, num evento, e aí eu fui num ponto de entrega. E aí eu estava lá num ecoponto, chegando carro atrás de carro para a turma levar, leva colchão, leva isso, leva aquilo, tal, não sei o quê. E a pergunta dos brasileiros, né, da missão, quanto que vocês pagam para isso que o pessoal traz? A resposta do alemão foi, a gente deixa de cobrar. O problema é dele. Ele pode deixar na casa dele, eu cobro. Quando ele traz aqui, eu poderia cobrar, porque eu estou fazendo a destinação. Mas a gente deixa de cobrar para estimular que venha. A cabeça do brasileiro, quanto é que paga para levar o colchão lá? Quanto é que paga? Esses são 2 níveis de desenvolvimento que eu estou trazendo para vocês. Caso prático que eu vi. Eu não estou contando história. Eu vi isso acontecer. Aí a gente vê para onde nós estamos, por que não andamos, por que não avança. Perfeito, Fabrício. A Lara está com a mão levantada ali. Vou usar a palavra. E quem quiser também, fica à vontade aí. Nós temos uns minutinhos aqui antes de encerrar. Fábio, era um comentário muitíssimo rápido que eu ia fazer aqui, concordando com um ponto que o Solar trouxe, e muito bem lembrado, que a gente está quase 10 anos com um acordo setorial voluntário, que não está sendo cumprido, sem o decreto de logística reversa. Então, você imagina, se isso é a realidade para as embalagens, que tem previsão, né, o artigo 33 da PNRS, você imagina os itens que escapam a essa obrigatoriedade, que são justamente os itens que estão ali no artigo 5º do PL. Canudo, copo, prato, sacola, bandeja de isopor. Nada disso tem previsão de logística reversa, e é muito mais caro você estruturar um sistema de logística reversa do que você já colocar no mercado é muito mais caro estruturar um sistema de logística reversa do que você colocar um material virgem, novo, né, desses descartáveis no mercado. Então não tem nem incentivo, nem previsão legal para que isso volte para o sistema. Isso aí foi feito para ser lixo. Não tem interesse. Na maior parte das cooperativas não tem interesse, não tem coleta, não tem finalidade, né? Então, esses são itens que entram justamente nessa categoria, problemáticos, desnecessários, e que a gente precisa ter outro tipo de solução, né? Só para complementar aqui a fala do Soler. Obrigada. Eu tenho uma pergunta, acho que para os três, para a Lara, para o Fabrício, para o Ronei.
acho que tem essa controvérsia de se o PL tem sentido, não tem sentido, enfim, mas será que, ao menos, ele não coloca na mesa os atores para conversar, pelo menos? Porque o que dá a entender é que parece que essa conversa não evolui porque não tem um fato novo. E eu acho que sim, quem está fazendo, quem não está fazendo não está nem se interessando em fazer, né? E eu acho que nas vistas de uma legislação mais dura, que é isso que o PL apresenta, né? Uma legislação muito mais dura do que tem hoje, com obrigações severas, digamos assim. Pelo menos na mesa, esses atores sentarão para conversar, ou estão sentando para conversar? Será que pelo menos isso o PL não traz de bom? Ou pelo menos, né, já é um benefício a mais, talvez, pela própria discussão? Ronei, Lara, Fabrício, se puderem comentar sobre. Não sei se a Lara... Eu acredito que sim. Eu acredito que o PL teve esse papel importante de botar esses atores para discutir isso. Mas uma coisa que eu acho que não ficou claro. Eu defendo o PL 2524, mas eu acredito na importância de tratar todas as embalagens. Então, assim, o plástico é um problema, sim, o que não tem reciclabilidade, que não tem uso único, mas a indústria do papel também tem que ser responsabilizada por tudo que está sendo feito, a indústria do vidro e a indústria do alumínio. Então, a partir do momento que não se tratar todos de forma igualitária, inclusive existe uma briguinha de mercado aí. Então, se não houver a responsabilização de toda a cadeia, eu acho que fica extremamente complicado. Agora, eu acho que foi, sim, um importante instrumento para que todos esses atores possam sentar. Fabrício Soler fez uma excelente apresentação na última vez lá no Senado, deu uma aula, e eu acho que é isso. A Lara traz as contribuições do meio ambiental, eu tenho, na medida do possível, levado a questão dos catadores, e eu acho que é isso. Eu acho que o mais importante é discutir. O que o 1874 me deixa extremamente desapontado é por não ter chamado ninguém para discutir e fez lá alguma coisa que não serve para nada. Perfeito. Tem duas perguntinhas aqui. A Lia Haas está falando se a PNR fosse aplicada plenamente, seria necessária uma taxa individual? Não sei se o Fabrício quer comentar. Depois o Manuel Basílio ali e o Alceu. Sim, isso é obrigação. A obrigação do município é assegurar a sustentabilidade econômica e financeira do serviço, de acordo com a lei de saneamento. E assegurar a sustentabilidade econômica e financeira é você cobrar o suficiente para fazer frente à despesa, para que você não use outros recursos públicos que não têm financiamento. Como eu falei, segurança pública a gente não consegue pagar, educação pública, saúde pública, recapeamento de rua, cultura, entre outros serviços públicos, nós não temos como pagar. No caso, água, esgoto, resíduo são serviços públicos que o usuário deve custear, quem usa o serviço. E por isso que, independentemente do cumprimento da lei, e aí seguindo a própria lei de saneamento, é uma obrigação. Aliás, aproveitando, aquele gestor público que não efetivar a cobrança pode responder por renúncia de receita, que é improbidade administrativa. Tá? Isso está previsto expressamente na lei de saneamento. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Lara, também, que nos despediu aqui. Deixou o e-mail ali para quem quiser falar. Manuel Basílio, está com a palavra. Olá, Fábio. Que honra, meu irmão. Olha, Prazer estou dele. aqui na nossa central, na mesa de triagem, escutando vocês e triando o material aqui. E aqui me surgiu uma grande dúvida, e quero passar para vocês aqui uma realidade que aqui na Bahia a gente passamos. O rapaz passou aí, falou sobre a taxa, acho muito interessante. Mas a inquietação que nós temos aqui é o seguinte: olha, imagina que aqui nós somos uma associação de catadores legalizadas, né? Pagamos nosso aluguel, né? E temos coleta seletiva porta a porta, setorizada, implantamos a coleta seletiva premiada desde o ano passado para estimular a sociedade a separar o seu resíduo, tudo iniciativa nossa, né? Sem apoio. E aí, o que é que temos com isso? Perseguições, né?
falta de apoio e por aí vai. Então, a pergunta que eu quero deixar é o seguinte: como é e qual é o mecanismo que nós vamos, né, enfrentar? Primeiro, a questão educacional. A outra coisa é a questão da corrupção. Porque, assim, é notório, e aqui a gente vê, o próprio governador aqui já fala para a gente, que as prefeituras, na sua maioria das vezes, os prefeitos, os candidatos, financiado as suas campanhas com a proposta do lixo ser o cara da empresa. E na sua maioria ganha. E o lixo fica para os caras, entendeu? Para fazer o que eles quiserem, enterrar, queimar e tal. E a ação dos empreendimentos solidários, cooperativas e associações, fica a ver navios em cidade como a nossa. Eu gostaria de saber, porque assim, uma coisa é a cultura, a gente está na Alemanha, né? Também tem um amigo na Alemanha que fala isso direto. Mas como nós, brasileiros, podemos transformar? E qual é o caminho que venha de cima? Aí, Rony, essa turma aí está em Brasília. Como pode chegar nessa cidade nossa aqui, de 40 mil habitantes, concretamente? Porque aqui, olha, aqui nós estamos atuando, a gente não tem imprensa, a gente não tem transporte, mas atuamos forte. Porque com pouco que a gente recebe, a gente agradece muito a Deus. Mas para isso ser transformado em replicação de outra cidade, a gente precisa de um olhar mais central, uma coisa mais concreta que é, evite que os prefeitos fechem, não sei se vai evitar, mas que a lei se cumpra para que evitar essa prévia que os prefeitos aceite essas, vamos dizer, possível lavagem de dinheiro e fique com o lixo da cidade e aí a bagaceira tá completa. Então, gostaria de ver Bom, qual é a realidade desse fato e vocês possam nos orientar para que a gente possa estar caminhando. ô, Gratidão. Manuel, só uma dúvida. Vocês recebem algum recurso aí por logística reversa já? Algum programa, algum sistema? Nós estamos aqui com a Pragma, Pragma, mas a tá nossa bom. produção é muito pouca. Mas a gente recebe, a gente está ligado à Pragma. Mas essa questão, todo esse contexto que você trouxe, eu não vou entrar no mérito, porque isso é gestão por gestão. Vocês viram agora o escândalo que teve na cidade de São Paulo, não preciso ir longe. Sim, Transporte urbano. sim, Então, assim, eu não sei se é setor, eu não sei. Por isso que, assim, não me arrisco a entrar nessa seara, não sou gestor sim, público e não vou navegar nesse sentido. O fato é que nós temos instrumentos passíveis de serem aplicados, de serem aqui fiscalizados, controlados pelos próprios órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, né, que podem ajudar, por exemplo, esse trabalho das próprias cooperativas em âmbito local. Manuel, tenho visto muito esse debate. É o seguinte, lamentavelmente, às vezes o município faz um repasse ínfimo, não faz, não contrata. sim, Agora, quando contrata, prestação de serviço, vem recurso da logística reversa, recurso do material, um pagamento por serviço ambiental regulamentado pelo Estado, você começa a dar mais dignidade ao trabalho para assegurar que os catadores e as catadoras tenham uma remuneração mínima, né, assegurada, né, pelo sim. menos. Mas, lamentavelmente, nós estamos longe. E eu te entendo que você fala, meu, Fabrício, eu estou na ponta aqui e tenho as minhas limitações aqui dentro do meu município, né? Agora, eu não sei, talvez o Ronei aqui, eu trazendo o olhar do próprio movimento, da própria ANCAT, como é que está essa pauta, pode ajudar. Eu estaria falando aqui sem ter a legitimidade para tanto. E olha, eu queria complementar um fato também concreto que está acontecendo na Bahia. Nós, em 2010, Rony sabe muito bem, nós tivemos em 2010 no Expo Catador, a gente visitou lá o lixão, o Rony providenciou uma Kombi, lembra, Rony? E, assim, desde lá, em 2010, a gente luta com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Bacana. Conseguimos, com uma luta árdua. Mas você sabe quem está sendo beneficiado hoje da lei? O que foi que aconteceu? Talvez uma brecha que ficou na lei, os prefeitos, os senhores e senhoras que têm recurso, estão criando, ou já criaram, associações de cooperativas, associações de catadores, né, com base dos seus funcionários ou empregados, que são baixa renda, e estão sendo contratados
Hoje aqui na Bahia nós temos mais de 50 cidades contratadas, inclusive aqui na minha cidade foi contratada uma associação para fazer por dispensa de licitação aquilo que nós lutamos para nós, hoje está na mão de associações clandestinas, né? E sendo contratada, sendo autorizada por TCM, coisas fantásticas acontecendo. E olha, milhões dessas associações. Só que quando você vai na associação, eu já tive a oportunidade de ir lá na base e conversar com o presidente da associação, sabe o que ele me falou, velho? Ô, seu Mané, eu só tô aqui para assinar papel. Eu só tô aqui para assinar papel. Então, isso foi lá em 2018. Cara, então, Basílio, Aí, Rony, só porque, assim, isso que você está falando é uma grande verdade, é o que a gente enfrenta no Brasil inteiro. Isso é um fato concreto. Até hoje eu tenho aquela foto que a gente tirou junto aqui em Brasília. massa, velho. De dizer o seguinte, que infelizmente isso é uma luta que a gente tem. Aqui em Brasília a gente tem esse problema, a gente chama aqui em Brasília essa galera de Copergato. Tem demais. Tem gente que é professor, tem gente que é engenheiro, que, enfim, e que hoje é dono de cooperativa. Tem sucateiro que é dono de cooperativa. A gente tem que fazer a nossa luta. O movimento, na medida do possível, a gente tem buscar políticas públicas. Só que esse caso que você está falando especificamente é um caso, sinceramente, de polícia. O Ministério Público tem que ser provocado. O Ministério Público, ao meu ver, tem feito grandes ações ao longo dos anos na questão ambiental, mas ele precisa ter um olhar, inclusive, para essas Copergato que têm nascido no país inteiro. E com relação à questão estrutural aí, uma das coisas que a gente luta é porque a logística reversa estruture as cooperativas e associações. Quando a gente entrou no 25/24, é para que você tenha pagamento pelos serviços ambientais que você presta. Quando a gente luta para que não tenha essa má de rejeito aí, porque nas cooperativas hoje o que vem é só rejeito. A gente está lutando para que esse 25/24 seja aprovado, para quê? Para que não vai se má de rejeito, para que você receba pelos serviços ambientais prestados, para que a gente possa estruturar. A logística reversa poderia estar estruturando a sua cooperativa, mas, infelizmente, hoje, como o próprio Fabrício Solé acabou de falar, hoje os atravessadores, os sucateiros cresceram muito nesse espaço, o que está inviabilizando o nosso trabalho. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa continuar lutando, a gente não pode desistir. Fico muito feliz de você ter entrado, sabe, da minha imensa admiração por você. E eu ainda tenho aquela foto, qualquer hora dessa eu te mando ela, tá bom? Lá no Face. Abração. Valeu. Pessoal, seguindo aqui a fila aqui por causa do nosso tempo. A Vânia está erguida aqui, o Lucas também na sequência. Fala, Vânia, lá das Alagoas. Tá sem som ainda. Aperte o trem aí. Aperte de novo. Vai lá. Vai tentando aí. Passa o Lucas ali, então. A Vânia vai tentando liberar o áudio dela. Lucas? Consegui. Bom dia, pessoal. A Vânia conseguiu, eu acho. Conseguiu. Conseguiu, Só descer um Vânia? pouquinho, Lucas. Vai lá, Vai lá. vai lá. Vai lá, Vânia. Estão me escutando? Estamos escutando. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui, né? Ver aí, além dos apoiadores aí, que sempre estão incansavelmente na luta, né? Para o reconhecimento da nossa categoria, o melhoramento da qualidade da nossa vida, mas também, principalmente, em especial, os companheiros e companheiras catadores e catadoras que estão presentes aqui. Eu entrei mais na fala do companheiro Manuel para dizer a ele que a gente tem um Ministério Público, né? Então, a gente tem que correr o Ministério Público do Trabalho, porque aqui em Maceió deu muito certo, mas foi porque a gente correu atrás do Ministério Público. Porque se for só pelo gestor, o gestor não faz, infelizmente. Então, a gente, além dos parceiros, o Ministério Público está sendo um parceiro essencial
para que, de fato, a lei de resíduos sólidos venha a ser cumprida, né, nos municípios aí pela contratação de prestação de serviço de coleta seletiva feita por nós, catadores e catadoras de materiais reciclados. E uma coisa também que é de suma importância deixar bem claro aqui, como o companheiro Ronei falou, tem em todo lugar do Brasil, tem sempre a Supergato, né? Porque muitas pessoas abrem a boca e dizem, ah, reciclagem dá dinheiro. Aí a gente para e pergunta, reciclagem dá dinheiro para quem? Né? Realmente dá para quem já tem, porque fica explorando o catador e a catadora e fica ganhando em cima dele. Mas para nós catadores, a reciclagem é uma sobrevivência de vida. Então, aqui no estado de Alagoas, além do Ministério Público, a gente conseguiu amarrar, Manuel e os demais catadores e catadoras, a questão da cooperativa e da associação ser empreendimentos econômicos solidários. Então, é de suma importância que a categoria de catadores esteja organizada também nos fóruns da economia solidária, nos conselhos da economia solidária, né? Porque isso é de suma importância. Então, dentro do nosso contrato aqui em Maceió, a gente conseguiu deixar amarrado que só poderia participar, né, do contrato de prestação de serviço, cooperativas e associações de catadores da economia solidária. Então, como a gente estava dentro do processo no momento, a gente apareceu com apergatos, brigaram, mas não conseguiu entrar. Não conseguiu entrar porque a gente deixou amarrado isso. Vai ser uma coisa da noite para o dia? Não é uma coisa da noite para o dia, mas a nossa luta é diária, é diariamente. O Ministério Público ele tem um papel fundamental para que a Lei de Resíduos Sólidos de 2010 seja aplicada e o município cumpra. É como eu estou dizendo, não vai ser fácil, mas a gente precisa disso. A gente precisa ir buscar o Ministério Público, porque eles têm um órgão que está diretamente ligado à questão do meio ambiente e está diretamente ligado para nos ajudar. Então, companheiros e companheiras, vão no Ministério Público, procurem saber a verba que é destinada à coleta seletiva. Dentro do contrato de limpeza urbana, tem um valor que é destinado à coleta seletiva. Então, por ali, você já começa a brigar no Ministério Público, que aquele valor que é destinado à empresa privada que não faz a coleta seletiva, ela seja destinada à associação e à cooperativa de catadores, porque somos nós que fazemos esse processo. Então, somos nós que temos o direito de receber por ele. Então, tudo isso não vai ser fácil, mas a gente precisa se informar dos nossos direitos, principalmente, né? Porque os deveres, todo mundo nos aponta os deveres. Então, a responsabilidade de cada um, catador e catadora, procurar saber quais são os nossos direitos, procurar saber onde as leis estaduais, federais, municipais, e fazer com que o município cumpra. É sobre isso. Obrigada. Obrigado, Lucas? Vânia. Bom, é uma dúvida. Primeiro, parabéns, Vânia. Foi muito bem colocada essa questão de relembrar como foi que a gente fez aqui em Maceió. A minha dúvida entra na questão dos pagamentos de serviços ambientais. Alguns estados, exemplo de Alagoas, começaram a regulamentar em âmbito local o decreto que foi lá, a lei que foi regulamentada pelo governo Bolsonaro ainda quanto a essa questão dos pagamentos de serviços ambientais. Aqui foi criado já o conselho que vai tocar essa política pública e a política pública não está contemplada os catadores. Eu até acionei a própria Secretaria do Meio Ambiente daqui para tirar essa dúvida. Eles disseram que foi a autarquia deles do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, que é uma autarquia que tinha regulamentado isso. Na lei federal não tratava nada dos catadores, consequentemente a lei estadual aqui também não está tratando. Vi que o PL 2524 traz essa correção, né, para incluir os catadores dentro dos pagamentos de serviços ambientais. Mas qual estratégia, se já aconteceu, por exemplo, em algum estado, mesmo na lei federal não ter, e algum estado ter colocado na lei estadual, antes de sair necessariamente esse PL, porque eu acho que vai ser a política pública que está faltando assim de como o Estado entra para apoiar os catadores, né? Porque a gente tem a discussão muito do pagamento de serviço ambiental pela prestação de serviço, só que é em âmbito municipal, mas como é que o Estado entra e como os outros estados, se vocês já viram alguma regulamentação nesse sentido. Porque eu vou só colocar um ponto aqui para deixar, porque agora eu não consigo mais segurar, só para responder rapidamente e compartilhar um pouco.
de fato, quando a cooperativa é contratada em âmbito local, na minha opinião, não é prestação de serviço ambiental, é prestação de serviço. Contratado para fazer a coleta, contratado para fazer a triagem, prestação de serviço. Ponto. A prestação de serviço ambiental seria um plus, um valor adicional a essa pauta. O Ministério do Meio Ambiente está trabalhando num decreto sobre esse tema. Não é o PL 2524 que vai trazer, que vai resolver. É um decreto que está sendo trabalhado pelo governo federal para regulamentar o assunto. E, na minha opinião, o melhor modelo e melhor arranjo poderia ser esse de Minas Gerais, que é um fato. Em Minas Gerais, a cooperativa ganha com a venda do material, eventual prestação de serviço para privado, pela coleta seletiva, quando é contratada a município, pela logística reversa, valor do setor privado empresarial, e um dinheiro por PSA, institucionalizado por lei do Estado. O Estado faz o repasse com base no resultado na produtividade da cooperativa, paga inclusive com base na nota fiscal de comercialização do material, que, aliás, é a mesma evidência utilizada para logística reversa de embalagens. Então, isso de forma... Estou trazendo para você de forma pragmática, eu poderia entrar aqui em discussões, porque o serviço... Não, isso acontece, isso é fato, e lá recebe. Qualquer discussão adicional, no governo federal, por exemplo, na União, na minha opinião, o dinheiro deveria vir pela agenda social, pelo programa Diogo Santana. É um dinheiro que não é serviço ambiental, é uma pauta social de estímulo e fomento às cooperativas. Ali deveria vir dinheiro. E o Estado cuidar do PSA, fazer o pagamento. O município pagar por serviço. O privado pagar pela logística reversa. A cooperativa vender material. E possibilitar que as cooperativas sejam prestadoras de serviço para grandes geradores. Isso a gente tem trabalhado, eu tenho trabalhado nesse sentido para ajudar que elas sejam contratadas para prestar serviço para os grandes geradores, sendo habilitada a prestar serviço nesse sentido. Entendeu? Então, até para você dividir, porque daqui a pouco você vai ter gente falando, não, mas esse serviço já é pago. Aí é um bis in idem, está pagando 2 vezes a mesma. Não. Coleta, transporte, serviço. Logística reversa, serviço. Coleta seletiva, serviço. Prestação de serviço para o privado, serviço. E, adicionalmente, o serviço ambiental, que seria pago pelo Estado como um plus, além de um eventual recurso vindo da União também no Diogo Santana. Falei besteira, Ronei? Não falou besteira, mas eu só vou discordar porque decreto vai, decreto vem. O que a gente está lutando é por uma legislação que vai ficar uma questão de Estado, independe do governo. A gente não pode ficar acreditando que o presidente Lula vai ficar de eterno na presidência da República. Quando a gente luta por legislação, é porque decreto 5.940, que instituiu o coleta seletivo nos órgãos públicos, foi quebrado, colocaram dentro do 10.937/6, enfim, e no final não vigou. Então, assim, quando a gente está lutando por legislação, é porque a gente não pode ficar refém do governo que está no momento. Mas você vai falar isso por causa do 20... A aplicabilidade disso é uma luta de cada um. O movimento nacional, as cooperativas em Minas Gerais, é onde nasceu praticamente o movimento nacional de catadores, é onde nós somos um dos locais mais organizados e que a gente luta, confronta e vai para a porrada, invade prédio, vai para dentro da Câmara estadual, enfim, é onde a gente quebra o pau. Por isso que a coisa rodou lá. Infelizmente, nos rincões do país, onde não tem essa força toda, a exemplo do que a gente viveu aqui em 2012, com a propositura da implantação de incinerador por meio de uma PPP, foi 4 anos de porrada no governo, por isso não implantaram. Mas, infelizmente, nos rincões do país, onde a pobre da cooperativazinha com 30, 40 pessoas não tem musculatura para sair na porrada com a prefeitura, a gente tem que ter legislação que segure isso. Decreto vai, decreto vem, só essa é a minha crítica. Não, mas aí, Ronei, na verdade, o meu ponto, na verdade, nessa questão, só para deixar por que eu entendo que isso é no Estado. Porque não adianta nada a União criar a lei federal de PSA se o dinheiro não sai dela. Faz sentido se o dinheiro sair. Tem fundo federal para pagar a PSA, então faz sentido. Porque não adianta ter PSA se não tem recurso. Por isso que eu falo que no Estado, o Estado é obrigação do Estado, o dinheiro sai do fundo do Estado, dinheiro do Estado para pagar a PSA. A minha preocupação no federal
Se criar, tá, beleza, mas nós vamos ficar com o mesmo problema, que é o seguinte: cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? E aí a gente entrar nesse mesmo problema que a gente continua. É só por isso que eu falei de estimular a regulação do tema nos estados, para os estados pagarem as cooperativas. Eu concordo que os estados têm que pagar, mas se a gente não tiver, como no âmbito nacional, fazer essa discussão, e aí a lei é feita, mas o decreto é feito nos estados, é isso assim que eu acredito. Beleza. Gente, vamos encerrando, então. Primeiro, eu queria agradecer o Fabrício, que teve que sair, e o Ronei e a Lara, que participou aí rapidinho, né? Fez uma aparição para nós aí. Acho que esse assunto não é um assunto que se esgota aqui. Acho que ele ainda tramita, né? O Ronei até pode nos falar quais os próximos passos do PL, né? O PL acho que não está ainda tramitando, né? Eu acredito que ainda tem um bom caminho antes de entrar em vigor. E acho que ainda pode sofrer algumas alterações, né, Ronei? Ronei? Eu acho que ele não está ouvindo. Bom, então vamos finalizando aqui. Eu queria agradecer de novo, então, a participação de todos que participaram. Né? Oi. Eu estava online porque deu um problema técnico. É bem rápido. Ele vai para outra comissão agora. O relator é o Otto Alencar. Existe a possibilidade de mexer em determinados pontos. Eu acho que o que é mais importante é todo mundo participar da discussão. Eu acho que o posicionamento do doutor Fabrício Soler ele é extremamente importante. Ele traz um olhar da indústria, a indústria que a gente quer trazer como parceiro das cooperativas e associações de catadores no Brasil inteiro. A partir do momento que as indústrias sentarem conosco para buscar uma solução efetiva, nós estamos de braço aberto, mas, como eu falei anteriormente, a gente precisa continuar discutindo o tema. Ela está lá na Comissão de Assuntos Econômicos, o relator é o senador Otto Alencar, e a gente espera a contribuição de todos e o apoio de todos. Beleza. Obrigado, Ronei. Obrigado. Abraço. Por fim, então, queria agradecer a presença de todos novamente, avisá-los que a gente vai continuar com a nossa sequência de fóruns, trazendo outros temas pertinentes às cooperativas e ao mercado de reciclagem. Queria agradecer aqui a presença do Lucas, em especial, que faz parte de um dos parceiros que está viabilizando o fórum também, né? Convido a todos a conhecer o trabalho da Secretaria de Trabalho e Emprego de Alagoas, que está fazendo um trabalho super legal com os catadores de rua do estado de Alagoas. Alagoas, que é um estado de referência nesse trabalho com as cooperativas, principalmente. Lá nós temos já contratos muito robustos de cooperativas com municípios, né? E vem avançando nessa pauta. Então, convido todos a conhecer esse trabalho. O programa Juntos Cata Mais, que é lá de 2012, está voltando agora. A secretaria vem tocando isso na figura do Lucas, e em parceria com a Mãos Verdes. E convido todos, então, para dar uma espiadinha lá. E eu acho que é isso. Quer falar alguma coisa, Vitor? Por último, Felipe, bom dia a todos. Eu compartilhei o link para o canal do YouTube da Mãos Verdes. Perfeito. O fórum na íntegra vai ser disponibilizado lá depois. E, de novo, convido todos a preencherem as listas de presença para que a gente possa enviar as informações que foram aqui debatidas, um resumo, e também convite para os próximos fóruns, tá? Muito obrigado aí, pessoal. Isso, pessoal. Preencham lá, por favor. Nos ajuda a contatar vocês conforme a gente tiver novos fóruns. Certo? Obrigado a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença aí. Bom final de dia Abraço, aí. pessoal. Boa semana. Valeu, obrigado. Valeu, Tchau, Fábio.